Fala galera, beleza? Eu sou o Cleiton do Tech Designs Arquitetura e no tutorial de hoje eu pretendo mostrar para vocês como funciona a concepção estrutural de uma treliça metálica. Eu sou bacharelando em Arquitetura e Urbanismo, indo para o último período, né? O último semestre, e toda a minha trajetória tenho desenhado muito para muitas pessoas, né? Tanto para engenheiro quanto para arquitetos. E eu tenho visto que, de uma certa forma, algumas questões de desenho técnico às vezes passa em branco. Tenho visto muito. Então, assim, eu assisti recentemente um workshop, né, a respeito de estrutura metálica, e achei muito interessante utilizar esse conhecimento e passar para vocês, porque ele é de suma importância, porque o arquiteto ele tem que ter o feeling, né, de sistemas estruturais, entender como funciona, a sua importância, né? Apesar de que nós, eu, o futuro arquiteto e os arquitetos que já trabalham há muito tempo, né, na base da lei não tem respaldo para calcular, né, para isso que existem os calculistas. Então, partindo desse princípio, assistindo esse tutorial, esse workshop, né, eu achei super interessante, porque eu sempre gostei, né, de trabalhar observando de maneira séria esses princípios, tá? Então, no tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas a mais que nós podemos implementar no nosso desenho técnico para que ele tenha mais relevância na hora que esse projeto passar para a mão de um estruturalista, beleza? Então, a concepção estrutural, ela baseia-se no modelo. A gente não vai fazer aqui cálculo algum, a gente só vai desenhar e mostrar alguns pontos importantes, como por exemplo o posicionamento certo do montante, né? De que maneira que a gente vai posicionar a diagonal, que não é só você chegar lá, subdividir de maneira aleatória e colocar as terças e etc. Existe um princípio técnico para isso que eu acho de suma importância de ser passado aqui, e assim como eu aprendi, né, eu vou passar para vocês também. Então, o que acontece? A concepção da tesoura, ela como aqui na imagem ela tem um triângulo, né? Mas a gente pode melhorar para que ela, segundo informações de um estruturalista, né, ela pode ter uma concepção de maneira que ela venha a ser mais leve, tá? E a melhorar as questões de inércia da estrutura. Então, partindo desse princípio, a gente vai ter uma treliça aqui de 20 metros, tá? Deixa eu puxar para cá. Aqui eu queria só mostrar a vocês o nome de cada parte, tá? Então, assim, nessa treliça, ela é de 2 águas, e eu quero determinar uma altura aqui de mais ou menos 80 centímetros, tá certo? A gente sabe que existe, a depender da telha, existe percentuais específicos por modelo, que varia de 5, 10, 13, 15, né, 30%, enfim, a depender do tipo da telha. No caso da telha colonial, telha cerâmica, varia, né, de 23% para cima, enfim, e as telhas de EPS, ou a própria telha mais comum de metálica, né, que varia de 5%, 10%, 15%, enfim. Então a gente vai admitir aqui um percentual de inclinação de 10%, tá? Onde eu vou determinar que minha altura dessa parte aqui da tesoura vai ter quanto foi que eu coloquei, meu Deus? 80 centímetros, tá? Então eu vou avaliar aqui. Vou puxar essa linha só para depois a gente achar o percentual de inclinação, certo? Então o que acontece? Para que isso seja bem claro, que no caso a altura, percentual de inclinação é 10%,
Então eu vou ter o percentual vezes o lado, que no caso seria a metade da treliça, né? O lado dividido por 2 vezes ele, que vai dar, obviamente, 10%, né? De 10 metros vai dar 1 metro. Então eu tenho a minha treliça, eu tenho aqui, nessa altura em diante, eu tenho 1 metro, tá? Então, minha treliça, ela vai ter 1,80 m. Inclusive, pessoal, esse parâmetro é interessante porque às vezes o construtor ele não sabe qual vai ser a altura da sua platibanda, né? Isso pode acontecer do proprietário não ter noção de quanto ele pode fazer a sua platibanda. Isso levando em consideração até as questões arquitetônicas, levando a questão estética, né? A questão da proporção do prédio em relação à altura da platibanda, para você ver um detalhe daqui, outro dali, enfim. Então esse é o principal motivo para que a gente saiba e venha equacionar de maneira inteligente, né? E obviamente a nível de orçamento poder ter uma referência precisa, tá? Uma vez a gente determinado o banzo superior e o banzo inferior da nossa treliça, a gente agora vai avaliar as questões voltadas às terças, né? Porque uma coisa depende da outra, né? Um elemento da treliça depende do outro. E aí nesse caso a gente vai determinar a quantidade de terça. Você vai dizer quantas terças você pode utilizar, tá? Então nesse princípio aqui, seguindo o parâmetro da aula que eu assisti, eu vou admitir também, né, 7 terças, que no caso é o vão dividido por 2, que é dividido pelo número de terça menos 1, né? Então eu tenho, a minha treliça ela tem 20 metros de comprimento, dividido por 2, o lado vai ser 10, e aí agora, você utilizando o número de terça menos 1, né, que vai ser 6 terças. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Simples, eu vou pegar a distância, dividir por 6, porque no cálculo o número de terça é menos 1, então aí a gente vai utilizar essa distância de terças dividido por 10, a metade da treliça dividido por 6 terças vai dar 1,67 m de terças de uma para a outra. Obviamente que esses valores eles são relativos em relação à quantidade das terças e o valor final do cálculo, né? De acordo que o estruturalista venha determinar em detrimento da necessidade do cliente, tá? Então, a partir desse princípio, eu vou ter as minhas terças com a distância de 1,67,5, né? Então, posteriormente, eu vou precisar achar a distância dos montantes. A distância dos montantes, ele é baseado na distância das terças dividido por 2, que vai dar 0,83, ok? Muito simples, achei super bacana esse conhecimento e é de suma importância a gente passar para frente, tá? Então esse princípio de 8,33 e depois eu vou achar a quantidade de nós, ou seja, os pontos de cada montante. Eu vou dividir o montante, desculpa, as terças por 2 e vou achar 0,83. Posteriormente eu vou pegar a distância de 10 metros e vou dividir pelos montantes, que é 0,83, que vai dar 12 espaços, ok? Então, sendo assim, eu vou usar o comando divide, que eu vou achar aqui agora os meus montantes, tá? Para depois desenvolver as diagonais.
E interessante afirmar que o workshop que eu assisti foi do engenheiro Leônidas Miller, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes dele sociais, se caso vocês quiserem comprar aí o curso, né? Eu pensei em comprar, mas como finalizando a faculdade ainda, eu tenho que ser mais estratégico nos meus investimentos, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo as informações para que vocês que estejam interessados entrar, ver o curso e participar, que é muito bacana, tá certo? Enfim, então vamos lá. Então aqui vamos seguir com nossa treliça e vamos colocar aqui a diagonal. Daqui para frente ninguém vai mais poder desenhar uma treliça de maneira aleatória, até porque um desenho bem feito, né, quando for para a mão do estruturalista, ele vai agradecer, né? Então vamos lá, tirar aqui as marcações dos nós. Vale lembrar também, outra informação precisa e importante, é que quando uma treliça ela atinge 30 metros, né, você pode utilizar as terças a cada 2 montantes. Passando disso, segundo o cálculo estrutural, informações técnicas, passando dos 30 metros, as terças devem estar em cima de cada montante precisamente. Agora a gente vai só espelhar e a concepção da treliça está pronta, certo? Nesse caso em particular, eu vou admitir aqui um pilar, né, de concreto. Inclusive esse pilar de concreto, ele tem que passar, né, para o cálculo estrutural, que é diferentemente de um pilar metálico, ok? Então eu vou admitir aqui 3 metros de altura, isso aleatoriamente, tá, pessoal? Vou botar aqui até 50 centímetros de pilar, porque eu estou pensando na minha platibanda e estou pensando na minha calha, tá? A parede vou admitir que ela tem 15 centímetros. Como nós sabemos aqui essa altura, né, depois que colocarmos as terças, né, como as terças são colocadas a cada 2, eu vou utilizar aqui, como se trata de estrutura metálica, eu vou utilizar o perfil metálico, né? Não vou entrar no mérito do preciso, né, porque isso tem a ver com o cálculo estrutural, mas eu vou utilizar uma treliça, uma viga metálica U de 150 milímetros de altura, tá? Vou alinhar. Depois eu coloco na posição certa. Lembrando, pessoal, que é importante afirmar que geralmente esses desenhos eles são feitos de tipo nodes, né? Como se fosse pelo eixo. Mas como eu desenho em arquitetura, eu vou fazer como se fosse de fato a peça inteira, tá? Aqui ela tá cortada. No caso de colocar a calha, essa distância aqui para a primeira peça, ela pode ser um pouco menor, a depender de como será feita a calha, tá?
Então assim, eu tenho altura de 150. Vou admitir que a minha telha aqui é uma telha tipo EPS. Ela tem 7 centímetros de altura, 0.07. Aqui primeiro a linha de baixo da telha, 15, depois a telha, 0.7, certo? A ideia aqui é justamente observar como funciona a forma de você desenhar a treliça. Eu determinei que minha telha vai ter 10%, e daí para frente eu uso esse percentual. Vale afirmar também que existe um cálculo para você dimensionar a calha, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui porque o propósito é só desenhar a treliça. Então, partindo desse princípio, eu já sei que a minha altura de platibanda a partir de baixo do banzo inferior da treliça, eu posso admitir 2,20 metros. Maravilha. Vou espelhar agora tudo. E a concepção da treliça estará pronta. E quando for para as mãos do estruturalista, ele vai agradecer a coerência técnica. Utilizar o óleo de parede, diferenciais. E aí está, né, a nossa treliça com os parâmetros de banzo inferior, banzo superior, montante e diagonal de uma maneira inteligente, que dê leveza para a estrutura e que no futuro o projeto estrutural seja bem sucedido, mais rápido e de uma forma geral o cliente fique satisfeito tanto quanto o projeto, tanto quanto com o resultado do cálculo estrutural. Como nós podemos perceber, a concepção, né, estrutural da treliça está pronta. Entrando agora nessa área de arquitetura, nós iremos ver como de fato ela é, né? Então assim, o banzo superior e inferior, né? Se for uma viga U, né? Geralmente tem 50 milímetros de aba. Obviamente que isso vai ser definido com o projeto, né? Mas a nível de esclarecimento, eu vou utilizar aqui uma aba de 50 milímetros, tá? Como eu vou ter que espelhar de novo essa parte aqui da treliça, porque o que é que acontece? Eu vou utilizar o eixo, né? O eixo dos montantes e das diagonais. Aqui eu vou fazer um comando pedinte para juntar e criar uma polilinha, né? Então, partindo disso, o que eu quero? Eu vou admitir também que essa diagonal e essa peça principal, né? No caso aqui conhecida como montante, ela pode ser com o mesmo material que é utilizado
na estrutura principal da treliça, tá certo? No banzo. Então, isso também que vai admitir, quem vai decidir é o estruturalista, né, em detrimento do que o próprio cálculo venha admitir, né? Então vamos lá. Então vou colocar aqui 0,25 um lado, 0,25 o outro, vou deletar o meu node, né? E a partir daqui eu vou indicar que a minha peça interna da treliça está dentro, encaixado, né, no banzo. Nesse caso aqui pode ser até como eu já vi projetos de várias maneiras, né? Mas aqui eu vou admitir dessa forma. Bem, a nossa treliça com esse aspecto, né, de pronto, eu vou aqui dar uma melhorada, criar mais algumas coisinhas. Vou pegar aqui o cidadão, né, dentro do galpão trabalhando, pegando peso, né. Vou criar aqui uma porta ao fundo. Vou colocar a partir de qualquer lugar, né? Opa. Determinar o tamanho da comando. Então, bota mais essa porta para qualquer lugar. E botar lá o fundo com layer menor. Vou usar isso aqui. Inclusive, pessoal, como vocês podem ver aqui no desenho, eu tenho esses personagens. Esses personagens, eles são exclusivos. Eu criei eles a partir de uma foto, de uma imagem. Então eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino como você pode utilizar uma imagem, fazer o seu personagem exclusivo, escalonar ele, botando a escala real e tudo mais. Vocês podem dar uma olhadinha aqui no canal, beleza? Não esquecendo, pessoal, que por favor, dê o like no vídeo para que ele possa ter mais relevância, né? Meu canal é novo e eu preciso dessa ajuda de vocês. Se inscrevam, compartilhem, porque o YouTuber vai entender, né, que ele está sendo assistido e ele vai dar mais ênfase e compartilhar mais para geral, tá? Vou dar um milho aqui. Eu estou modificando aqui essa espilar porque a gente sabe que na vida real, vamos dizer assim, né, a nossa calha é um pouco mais profunda. Então, assim, eu vou descer um pouquinho mais a inclinação da nossa calha e desenhar ela. Deixa o desenho um pouco mais apresentável, né? Embora o gênero é outro, mas
eu gosto de desenhar. Aqui na região a gente usa essa peça chamada de pingadeira, que é o chapim de concreto de 3 centímetros de espessura. Lá ao fundo eu verei meu chapim, né? Porque se trata de um galpão quadrado, então eu consigo enxergar lá no fundo uma visão da vista frontal do chapim. Então, pessoal, eu pretendo fazer um outro vídeo utilizando esse mesmo arquivo para desenhar a planta baixa dessa treliça e colocar alguns pontos interessantes olhando de planta baixa, que vou abordar em seguida, tá certo? No mais, pessoal, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, tá? E quero agradecer também a Leônidas, né, Miller, ao qual eu tive a oportunidade de assistir o seu workshop muito esclarecedor, e como eu havia falado antes, eu vou também botar aqui na descrição do vídeo, para que caso vocês queiram conhecer o curso dele, né, vocês poderem participar, vocês não vão se arrepender. Deixa eu fazer aqui agora a calha, quase que eu ia esquecendo. Aqui eu costumo desenhar fininho, mas como a espessura da linha é muito fina, né, e a parede também é grossa, então eu utilizo uma linha bem fininha para fazer a composição. Agora só dá uma espelhada, joga lá e beleza. Só tô só esse pedacinho lá. Beleza, pessoal? Enfim, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Que ele possa contribuir para vocês de alguma maneira, tá? E mais uma vez eu peço a vocês que não se esqueçam de compartilhar o vídeo, dar o like e se inscreverem no canal, porque eu terei mais relevância. O meu canal é novo, né? E eu pretendo fazer mais conteúdos dessa natureza, tá bom, pessoal? Então, de qualquer forma, eu agradeço muito por assistir o vídeo, tá? E nos veremos no próximo vídeo. Bye bye.